Ele despediu-se dos seus ídolos e ouviu a voz do seu Deus. Abraão entrou na galeria dos patriarcas da fé. Abraão foi conhecido como o pai da fé. Ele se levantou, ele não ficou preso ao passado, aos traumas, ele foi à frente. E Deus o tornou próspero, bem-sucedido e conquistador. A diferença entre Tara e Abraão é que Tara confiava nos seus ídolos, e quem conhece e quem confia seus ídolos para no meio do caminho. Mas quem conhece o Deus verdadeiro, o nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, não para no meio do caminho, anda até chegar em Canaã e desfruta de todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Porque quando Deus abençoa o chefe da casa, Deus abençoa a casa. Quando Deus abençoa uma mãe, Deus abençoa os seus filhos. Deus tem bênção para toda a família. Mas muitas vezes nós agimos como Tara. Temos uma dor, temos uma perda e ficamos presos aos grilhões do passado, do saudosismo, das depressões, das perdas. Ao invés de nos colocarmos em lugares altos, colocados por Deus, ao invés de deixarmos Deus mudar a nossa história. Cristo, diante da prostituta, a elevou a uma condição de limpeza. Cristo, diante do cego de Nazaré, de nascença, mendigo, o colocou como instrumento cheio de graça e de infinitas possibilidades, dando-lhe visão. E Abraão venceu a paralisia e frustração de sua família pela movimentação certa. Ele saiu. Como a gente lidar com uma grande dor? A gente sai. Mas a gente sai não porque a gente quer sair. A gente sai porque Deus vai se revelar a nós. A gente vai à frente porque Deus não quer ninguém parado. Deus não quer que os traumas nos vençam. Deus tem para nós surpresas extraordinárias, mas nós precisamos colocar o pé na frente. Nós precisamos sair do lugar em que o sofrimento nos colocou. Qual é o lugar que o sofrimento lhe colocou, meu irmão? Será que você não está sendo como esse homem? Mediante a perda que você teve, você só fica no seu lugar reclamando, resmungando, murmurando, dizendo: eu perdi, eu perdi, eu perdi. Faz de Harã o teu refúgio, a tua cidade. Você conhece o Deus verdadeiro. Você conhece Jeová. Você conhece a Cristo. E este Deus está se revelando nesta noite aqui, neste lugar. Deus está falando que é para você sair da tua parentela. Deus está falando para você sair deste lugar de dor. A vida está passando e você ainda precisa caminhar um pouco mais. 1000 quilômetros é pouco. Deus tem algo reservado para a tua vida lá, e um lugar melhor. Certamente terá sofrimento porque nós estamos na terra, mas Deus tem algo melhor para a tua vida. Então a palavra de Deus nesta noite é simples. Nós conhecemos um Deus que muda a família. Nós conhecemos um Deus que não faz a gente parar no meio do caminho. Aleluia. Nós conhecemos um Deus que promete a gente sair do lugar da dor, mas a gente vai chegar num lugar que emana leite e mel. Nós precisamos ser como Abraão, que foi tão abençoado que Deus transformou o seu nome e colocou como Abraão pai de uma grande multidão. Deus quer fazer isso em você. Sua perda Deus quer transformar em ganho. Não fique, portanto, chorando a perda do seu filho, a desgraça da sua família. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, homem e mulher. Olha para cima, olha para o céu, olha para o Deus poderoso. Jeová vai se revelar em Cristo Jesus. Ele vai falar ao teu coração. Fracassado no casamento, o Senhor vai falar. Problemas com filhos, o Senhor vai falar. O que não pode é você continuar na sua vidinha de sofrimento. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maior. Você não foi feito para Harã, você foi feito para Canaã. Aleluia. Então uma grande história de dor por trás tem
Tem-se uma grande história da graça e do poder de Deus. Se o diabo te feriu, ou feriu um dos seus, o Senhor está pronto a cicatrizar você. E no domingo passado à noite, eu não falei uma expressão que eu gostaria de falar. As cicatrizes são os memoriais de Deus na nossa história, para que todos, olhando a nossa história, possam dizer: olha, a vida desta família não foi fácil, foi muita luta. Eles saíram de Ur dos Caldeus, eles pararam em Harã, mas o Senhor, Deus desta família, os levou à terra prometida. Porque se levantou um Abraão, se levantou alguém que tinha intimidade com Deus e que não quis ficar ali como seu pai ficou. Então não importa a família de onde você vem, não importa o estudo que você tem. Às vezes a gente acha que dando bom estudo para os filhos vão ser alguma coisa. Lógico, a gente tem que dar, lógico que a gente tem que estudar, não desprezando nenhuma profissão, mas hoje até o lixeiro precisa ter 2º grau, porque na missão do lixeiro não é aquele que pega lixo mais. Lixeiro é aquele que tem relacionamento com a vizinhança e que ajuda a manter o meio ambiente estável. Precisa de consciência de 2º grau, precisa de estudo. Mas às vezes eu vejo os pais achando que os estudos dão garantia para os seus filhos, que não quer ter filho. Tem casais que não quer ter mais um filho. Eu acho que 2 filhos todo casal devia ter. Eu acho que é pecado ter um só. Quem tem um não tem nenhum, não é isso que dizem? 2 pelo menos, 2. Porque tadinha da criança, cresce sozinha. E quando você casa, a criança, o ninho fica rapidamente vazio. Mas os casais hoje só querem ter um filho, e alguns nem querem ter filhos. É pecado, aí é pecado mesmo. Porque a Bíblia diz: crescer e multiplicar. É ordem de Deus casar e ter pelo menos um. Mas as mulheres não querem mudar o corpo, os homens não querem trabalhar mais, só quer ficar passeando, viajando. E a empresa do irmão Jeter que lucra com isso, de turismo, né, Jeter? Mas não, nós precisamos povoar a terra, e os nossos filhos precisam ser instrumentos de Deus. E nós não podemos deixar os nossos filhos vivenciarem as nossas dores, irmãos. Se nós paramos numa terra porque não entendemos Deus falar, não vamos deixar como Tera fez com os seus 2 filhos que ficaram vivos, e seus netinhos. Não deixe eles junto com você, deixe eles irem adiante, deixe eles voarem. Nosso futuro está nas mãos de Deus. Eu já vi gente que não tinha estudo garantir pão para uma família, e uma família foi abençoada com 5, 6, 10 filhos. Porque o que garante a nossa família não é o quanto de estudo nós temos. E aqui eu não estou fazendo uma razoável contra o estudo, mas eu quero dizer que a nossa confiabilidade está no Deus Todo-Poderoso. Uma boca que sustenta um, sustenta 2. A força para trabalhar o Senhor dá. E você muitas vezes fica com trauma do passado, do que você sofreu. Eu conversei com um homem esses dias e disse: pastor, eu só quero ter um filho porque eu comi só polenta. Eu falei: mas polenta é bom, pastor, porque o senhor não comeu todo dia. Eu não posso ver polenta na minha vida. O pai da Zenilda era assim, não podia ver polenta, porque era polenta de manhã, polenta no meio-dia, polenta à noite, não é? E não gostava de comer. Vocês sabem o que é polenta, tá certo? Polenta, não é? É, porque às vezes a gente, né, eu falo perua, por exemplo, é Kombi, né? Né? Aí outro dia eu falei para o irmão: eu vou com a perua em tal lugar. Ele ficou olhando para mim. Aí eu falei: não, é Kombi. Ele falou: graças a Deus. A gente tem que tomar cuidado com os termos que a gente usa, não é? Então nós precisamos deixar que as nossas dores sejam tratadas por Deus, para que a nossa família não fique sozinha. E Deus cuida de nós, irmãos. Deus levantou Abraão e fez dele pai de uma grande nação, mas ele teve que ir até Canaã. Os nossos filhos, eu oro assim pelas minhas filhas,
que elas possam ir além do que eu fui. Os nossos filhos têm que voar um voo maior do que o nosso. Os nossos filhos têm que ir numa terra maior do que a nossa. E é por isso que vamos lutar, vamos dar curso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas acima de tudo, nossos joelhos precisam estar no chão, para que possamos orar e dizer: eu parei aqui, mas o meu filho não vai parar aqui, a minha filha não vai parar aqui. Eles vão além, porque eles confiam no Deus da salvação. Eu o conheci mais tarde, e quando eu conheci, a minha vida já tinha passado muitas coisas, mas agora eles conhecem a Deus na sua infância, e porque conhecem a Deus em sua infância, eles podem ir muito mais além e chegar a Canaã e serem prósperos, abençoados e cheios de alegria. E a minha última palavra nesta noite aqui, em nome de Jesus: se você teve uma perda, ou você está tendo perda na vida, não deixe que a perda te imobilize. Não cruze os braços. Sabe uma coisa que a gente vê quando a gente vai expulsar demônio? É que a primeira coisa quando o demônio se manifesta é que ele entorta a mão da pessoa para trás e cruza assim, e segura aqui. O demônio é bom de fazer a gente ser paralisado, mas quando uma pessoa é liberta, relaxa. Se o teu sofrimento está te apertando, o demônio está te massacrando. E você foi chamado nesta noite, você está ouvindo essa mensagem para dizer: você não adora qualquer deusinho, não. Teu Deus não é um Deus fraco, não, de uma cruz, magro, fraco, como hoje muitos veem Jesus. O teu Deus está sentado num alto e sublime trono. Ele dá ordem a cada estrela, Ele dá ordem aos astros, Ele dá ordem a cada planeta, Ele dá ordem a cada criatura, Ele dá ordem a tudo quanto Ele quiser. E eu quero terminar aqui com uma ilustração que eu já contei aqui há muito tempo na igreja. Eu tinha um irmão que me machucou muito. Ele, quando em uma determinada situação, antes de eu vir para cá, ele disse que eu era um leão desdentado, né? E ele era um cachorro. E o cachorro